Salve, salve galera! Novidade boa na área aí para você que é concurseiro de Ministério Público. Está publicado ou foi publicado o regulamento do Ministério Público do Estado da Bahia. Então não saia daí porque até o final desse vídeo eu quero trazer para vocês todas as informações deste novo concurso. Aliás, se você quiser se manter atualizado sobre temas de Ministério Público e temas em geral da área jurídica, eu convido vocês a seguirem o nosso canal do Estratégia e ativar o sininho para novas notificações. Eu sou o professor Guilherme Rezende, eu sou promotor de justiça no estado do Paraná e professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica. E como eu já disse, nós vamos falar um pouquinho sobre este regulamento do MP da Bahia. Foi publicado então em data recente, já com a designação da banca que vai compor este novo concurso. E é bom lembrar que o último concurso foi no ano de 2023 e a instituição que trabalhou aí no certame foi a Sebrasp. É possível que ela volte novamente? Sim, não é de todo impossível, já que o regulamento autoriza a contratação de uma banca para auxiliar na logística e na elaboração destas provas. De toda forma, é bom que você já conheça e se familiarize com esses examinadores, porque eles estarão nas etapas finais do concurso. Ele vem com as tradicionais 4 etapas, que é a prova objetiva, contendo 6 questões, 4 grupos temáticos e uma duração de 5 horas. Para ser aprovado, é necessário que você faça pelo menos 60 pontos. A prova dissertativa, que é composta aí de 4 provas, uma por cada uma destas bancas temáticas, com duração de 5 horas cada uma. Tem caráter eliminatório e classificatório. Exige-se aí que você faça pelo menos 50 pontos em cada banca. Você não pode zerar nenhuma das disciplinas. O que significa isso, galera? E aqui é um ponto muito importante. Você tem que estudar e performar bem em todas as disciplinas, porque você não pode fazer essa pontuação abaixo de 50 pontos e não pode, de forma alguma, zerar em nenhuma destas bancas. Então, como eu sempre digo, concurso para Ministério Público, você precisa performar bem em todas as disciplinas. Você não pode se destacar em nenhuma delas e não fazer uma pontuação mínima na outra ou nas outras bancas, porque isso te tira do certame. E esse é um conselho especial para quem não é concurseiro de Ministério Público, para quem é Delta, para quem é magistratura, para quem é procuradoria e eventualmente cai aqui no Ministério Público para fazer provas, especial agora que nós temos aí o Enem e o Enac. Se você não foi aprovado nessas provas e pretende fazer prova para MP, cuidado, porque aqui nós temos especificidades em relação a algumas destas bancas e nós já vamos falar sobre elas. Finalmente, nós temos a prova oral, que é a prova composta por uma arguição de 4 pontos que são previamente sorteados. E você vai participar de uma arguição pública, que tem uma duração aí de 20 minutos por examinador. Galera, o que é importante dizer em relação a concursos para o Ministério Público de um modo geral, e aí a gente já entra nas especificidades deste concurso para o MP da Bahia. Nós temos aí 4 grupos de provas. O primeiro grupo é composto das disciplinas constitucional, administrativo e eleitoral. Aqui, tudo beleza. Você que é concurseiro de MP, magistratura, procuradoria, está habituado com essas disciplinas, inclusive o eleitoral ali, que cai em alguns desses concursos, em especial a magistratura. O segundo grupo, ele vem com civil e processo civil. Aqui também tudo ok, porque são matérias comuns a outros concursos. Lembrando aqui que a cobrança para MP ela vai ser uma cobrança um pouco diferente daquela cobrança para a magistratura, por exemplo. Porque a atuação do Ministério Público no direito civil e, de sorte, no processo civil, ela é um pouco diferenciada. Vai recair mais sobre situações em que envolvam menores e incapazes, de um modo geral. Então, a gente concentra na parte geral, a gente concentra em família, concentra em sucessões, eventualmente ali algum tema de responsabilidade civil, e aí, sem desprezar as outras matérias, mas a concentração vem em cima destes tópicos que são mais relevantes. E o processo civil, aquela parte da teoria geral do processo civil e as situações em que há intervenção do Ministério Público. No terceiro grupo, que é penal e processo penal, já vem uma cobrança um pouco mais incisiva, e aqui você consegue perceber uma cobrança diferenciada em relação a provas da magistratura.
Eu particularmente tenho feito algumas provas da magistratura aí, nos nossos gabaritos extraoficiais, e tenho percebido que no processo penal a cobrança é muito diferente. Então, muita atenção se você é concurseiro eventual de Ministério Público. A cobrança no processo penal ela recai aqui sobre áreas de atuação mais incisiva do Ministério Público. Por exemplo, eu digo que provas de MP normalmente caem uma cobrança, uma disciplina, uma questão que seja, ou um item falando sobre acordo de não persecução penal. E tenho visto que nessas provas da magistratura, por exemplo, isso não vem sendo cobrado. Questão sobre o sistema acusatório, a gente viu ontem na prova da magistratura do Estado de Santa Catarina, veio lá cobranças muito próprias da atuação da magistratura, a parte de sentença, a parte dos poderes instrutórios do juiz, bem consentâneo com a atuação da magistratura. Então, procure aqui, na medida do possível, se dedicar àqueles temas que sejam mais próprios do Ministério Público. E no direito penal, não preciso nem falar que a cobrança é muito pesada, né? Tanto na parte geral, temas de teoria do crime, teoria da pena, como parte especial naqueles crimes que são os crimes mais recorrentes na atuação do Ministério Público Estadual. Furto, roubo, crimes contra o patrimônio e crimes contra a dignidade e liberdade sexual. E aqui o problema maior, na minha opinião, né, é o grupo número 4. Maior, porque eu digo para quem está fora do eixo Ministério Público, que é o grupo número 4, que é composto dos direitos transindividuais e legislação institucional. Na legislação institucional, você tem que conhecer a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei 8625, de 1993, e aqui a lei específica do Ministério Público da Bahia. Você vai entender ali como que funciona, qual que é a composição da administração superior, Procuradoria-Geral de Justiça, Procuradores de Justiça ou Procuradorias de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, os órgãos de execução, os órgãos de apoio, assim também como o Conselho Nacional do Ministério Público, o funcionamento, as especificidades de cada um deles e aquelas normativas que são próprias do Ministério Público. Aí você vai ver as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público que disciplinam a recomendação, o termo de ajustamento de conduta, o inquérito civil, esses expedientes de natureza investigatória que o Ministério Público se vale no dia a dia. E expedientes outros também que são afetos aí ao próprio funcionamento do Ministério Público, o acompanhamento de termos de ajustamento de conduta e outros temas aí que são muito caros ao Ministério Público. E além disso, a parte dos direitos transindividuais, aqui com uma cobrança normalmente muito pesada. Ação civil pública, meio ambiente, consumidor, às vezes vem muito tema de direitos humanos aqui, questão aqui da Bahia no último concurso, cobrou aqui o direito à igualdade étnico-racial. Então, Estatuto da Criança e do Adolescente e com cobranças, como eu disse para vocês, bastante pesadas, porque fazem parte realmente da atuação do Ministério Público. Hoje nós temos dois grandes carros-chefes de atuação do MP. Um é o direito criminal, né, que o Ministério Público peça-chave fundamental na persecução penal, e outro é na parte da atuação desses direitos transindividuais, porque o Ministério Público ele é o titular, um dos titulares da ação civil pública e, consequentemente, ele se municia de ferramentas, de instrumentos para atuar na busca, na investigação das situações, né, e na conclusão desses expedientes para depois atuar em juízo, se for o caso. Lembrando aqui também que nós temos aquela atuação do Ministério Público que ocorre fora do ambiente judicial e que, por vezes, vai atrás do Ministério Público Resolutivo, que busca alternativas à demanda para resolver esses conflitos em razão aí da importância dos bens jurídicos tutelados, em razão da necessidade de que se empregue mesmo mais expeditos para a solução desses conflitos. Bom, galera, a banca também já está definida. Nós temos aí para a banca do grupo número 1, Dr. Arthur Ferrari de Almeida e doutora Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães, banca indicada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. É bom lembrar aqui que em concursos para o Ministério Público sempre haverá participação de membros da magistratura e também de membros da OAB. Em relação aos membros da magistratura, existe uma resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça com o Conselho Nacional do Ministério Público que traz aí a necessidade de uma composição de membros deste naquela e daquela neste. E aí, por força da nossa lei orgânica também, existe a participação obrigatória de membros da OAB nesta banca. E os membros da OAB vêm na banca número 2, Direito Civil e Processo Civil.
doutora Cleonice de Souza Lima e doutora Gabriela Espósito Tenório Miranda de Moraes. Banca de Direito Penal e Processo Penal vem com os examinadores doutor Alexandre Soares Cruz e Jader dos Santos Alves. Finalmente, na parte do grupo 4, Direitos Transindividuais e Legislação Institucional, nós temos aí a doutora Ana Manuela Cordeiro Rossi Meira e o doutor Carlos Martel Cruzoé Guanais Gomes. Então esta é a banca do concurso do Ministério Público da Bahia. Você que está se preparando aí, já está passado da hora de você começar a fazer aquela preparação de reta final, tá? Por quê? Reta final de concurso para MP é bom você concentrar aí em temas de atualização jurisprudencial para você ficar afinado com as novidades da jurisprudência. Então pegue aí os informativos de 2 anos para trás, 1 ano para trás, do STJ e do STF e vai colocando eles em dia. Além disso, comece a fazer um estudo mais voltado aí para a primeira etapa, considerando aí a leitura da legislação seca, aqueles temas mais importantes. Faça as últimas provas do Ministério Público da Bahia, Sebrasp, já que foi Sebrasp a última, faça 2, 3 provas Sebrasp para você ver como é que é o estilo de prova, você que nunca fez, para você já ir se acostumando aí com a pegada dessas provas Sebrasp. E é claro, depois que for divulgada a banca, você pode refinar ainda mais os seus estudos. Aliás, eu acho que fazer prova de concursos anteriores sempre é uma boa pegada para estudo de primeira etapa. Porque você vai conhecendo aí banco de questões e você vai conhecendo como que aquela instituição costuma cobrar essas questões de concurso, mesmo que haja alteração da banca. Galera, com isso a gente encerra aí a nossa breve fala sobre este concurso, esse regulamento. Não deixe de começar o quanto antes os seus estudos e conte conosco aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.